Bom, pessoal, eu tô aqui, eu me propus, né? Ontem eu fiz os stories e comentei com vocês que eu vou fazer uma série de mensagens partindo de segunda-feira sobre pecados intocáveis. Eu fiz o stories e várias pessoas interagiram dizendo sobre os pecados intocáveis. E eu acredito que será legal para a gente poder pensar juntos coisas que passam tão desapercebido no nosso dia a dia, no nosso jeito de viver, na nossa forma de falar, talvez nos nossos sentimentos e tal, que precisa ser pontuado para que a gente cresça em graça, para que a gente cresça em arrependimento também, para que nós tenhamos uma vida plena cristã. E hoje eu me propus a falar um pouco sobre a doutrina do pecado, né? Ou a teologia do pecado, que a gente chama de amartiologia, que é da onde o pecado, o que é o pecado? Se a gente pensar de forma filosófica, a gente teria uma dificuldade imensa para poder ah, responder isso, porque a gente precisaria usar vários pensadores. A gente tem uma história muito longa de pessoas debruçadas sobre esse assunto. Eu iria precisar de muito tempo. Mas eu vou tentar ser leve e mostrar simplesmente, partindo de Gênesis, a origem do pecado. Quando a gente vê Deus criando todas as coisas a partir do poder da sua palavra, nós vemos que as coisas foram criadas em conformidade com a vontade de Deus. Só que na sua criação, quando ele cria o homem conforme a sua imagem ou a sua semelhança, fica evidente que ele dá uma característica a mais para nós, que é a característica da inteligência, da criação, a característica da fala. Então, várias proximidades com a personalidade de Deus é passada para nós, que faz com que tenhamos essa imagem e semelhança. E juntamente com isso, nós recebemos, ou os originais em si, Adão e Eva, receberam o que nós chamamos de livre-arbítrio. E com esse livre-arbítrio, nós enxergamos que ele não poderia ser, não poderia vir só, não tem como ele não ter junto consigo trazido outras coisas. E junto com essa mala, por assim dizer, do livre-arbítrio, a gente pode ter a certeza que entrou o mal e o pecado no mundo. Porque a partir do momento que Deus dá um limite para esse humano capaz de pensar, que é de não comer da fruta do não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no caso, a árvore plantada no jardim do Éden, ah, fica evidente pela decisão tomada desse humano que o desejo dele é agora se tornar aquilo que a serpente disse que ele poderia ser como Deus. E o pecado, ele entra na humanidade a partir daqui, desse ponto. O que a gente leva em consideração aqui, fazendo só um parêntese? Nós cremos que Deus criou o mundo. Então não há sentido de pensarmos na criação do mundo, pensarmos que Deus criou o mundo sem que a gente entenda todos os seus desdobramentos, e entre os seus desdobramentos está o pecado que é invadido, que invade o mundo, e a partir daí ele vai destruir a nossa questão psicológica, questão social, vai destruir todos os lugares. Só que existe uma questão para a gente pensar, que há quem defende que nós somos maus por conta do meio que nos influencia. Mas quando a gente olha para Adão, a gente olha para o pecado original em si, toda a humanidade partindo de Adão, ela nasceu, como Davi diria, todos nós nascemos em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós olhamos para lá e vemos que também essa natureza está dentro do nosso coração. E se há essa natureza dentro do nosso coração, que é ir contra a lei de Deus, ir contra aquilo que Deus definiu para o universo que ele criou. Então, ele, como legislador, senhor soberano, legislou e definiu leis específicas. Nós entendemos que no antigo Israel existe lei religiosa, lei cerimonial e lei civil que não são mais aplicáveis, mas a lei moral de Deus, ela é comunicável a nós e ela é imutável. Então,
quando eu olho para esse conflito todo que existiu a partir do pecado, e agora o nosso coração foi contaminado por isso e nascemos em pecado, é inevitável que nós necessitamos de um Salvador. Então, Jesus só faz sentido se existir uma finalidade para que ele venha e nos salve. E quando nós olhamos para trás e enxergamos a história, nós vemos que a necessidade que nós temos é que Jesus nos salve do pecado. E esse pecado é o pecado motor, o pecado original que a gente diz. Só que na nossa caminhada cristã, nós precisamos lidar também com os pecados, que aqui no caso não é o pecado original, que a gente usa ele no singular, mas é os pecados que dificultam a nossa santidade, dificultam a nossa santificação e faz com que a gente não demonstre, né, para as pessoas com mais clareza o que cremos e como vivemos. Diante disso, eu vou apresentar para vocês na série, mas é muito interessante, porque quando nós vamos pensar de pecado, é evidente até na cultura como que eles enxergam e por onde eles pensam. E é engraçado que há uma demonização do sexo, da sexualidade em si, todas as vezes que pensa em pecado. É o primeiro lugar que as pessoas vão pensar. E se esquecendo que existem outros pecados anteriores, até mesmo de um pecado na área da sexualidade, que nos dominam e nos escravizam. E às vezes é tão colado à nossa personalidade que a gente tem dificuldade de compreender. Por isso que eu decidi lançar essa série de pecados intocáveis, de pecados ocultos, a gente pode dizer assim, para se tornar mais fácil, que são pecados que nós cometemos, praticamos, mas que há uma necessidade de arrependimento e também de abandono, para que a gente cresça, para que a gente evolua em santidade e para que sejamos santos. A partir de segunda-feira vou apresentar para vocês. Espero que essa explicação seja básica. Não tem como eu abrir aqui se eu for tentar explicar um pouco mais profundamente a questão do pecado em si, a origem do mal. Eu precisaria de um vídeo bem maior. Eu estava estudando, lendo um pouco para poder dividir com vocês e realmente tem muito conteúdo. Por quê? Eu poderia sintetizar e dizer da forma que eu prefiro. Mas como existem tantas abordagens, eu gosto de apresentar várias delas, porque assim você cria, você com a sua fé, você identifica a melhor abordagem para você. Eu acredito que tendo possibilidades, a gente pode discutir possibilidades, a campos do provável. E eu tenho uma preferência teológica, uma estrutura já teológica criada, que eu acho que ela é melhor, mais direcionada, ela é mais clara e mais bíblica. Por isso o pecado original e agora, né, esse pecado ele acaba sendo algo que está inerente às nossas vidas e nós precisamos lidar com isso da melhor forma possível. Então me acompanhe, segunda-feira vou lançar o vídeo do primeiro pecado intocável e todos os dias eu vou lançar um vídeo falando sobre eles. Um forte abraço, um beijo a todos vocês e um abraço meus irmãos e minhas irmãs queridas.